Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Marcos. Capítulo 11 de Marcos. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: É importante lembrar que Jesus caminhava pela Galileia e vai então para as festas de Jerusalém. E de aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Então, aqui, a gente que entende a mediunidade da clarividência, entende que Jesus tinha uma mediunidade plena, principalmente a clarividência. Portanto, ele fala para os seus discípulos, para 2 de seus discípulos, não diz quais são, irem até aquela aldeia e pegar o jumentinho e levar para ele. E vem um detalhe importante: e se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E aí vem uma outra situação. Jesus controlava todas as situações que era previsto para ele controlar. Tudo que estava nas Escrituras, ele controlava para que acontecesse. Portanto, ele manda buscar o jumentinho e já tem toda uma preparação espiritual para que os donos do jumentinho deixassem que fosse levado o jumentinho. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Aí ele vão até lá. O jumentinho está do lado de fora de um curral e entre 2 caminhos, numa encruzilhada. Então eles pegam ali aquele jumentinho. Se a gente for levar isso aqui para uma linguagem figurada, quantas vezes nós nos deparamos numa encruzilhada da vida, cansados, exaustos, e precisamos do jumentinho para nos transportar, para nos conduzir até onde precisamos chegar. E certamente que alguém vai dizer: mas por que você está pegando esse jumento? E se a gente disser: porque eu estou muito cansado, e fala: deixa aí. E aí você tem que usar de todos os argumentos para você convencer essa pessoa de emprestar o jumento. O jumento, lógico, nós estamos falando da linguagem figurada, pode ser aquela pessoa amiga, pode ser aquela pessoa que vai compartilhar a vida com você. Então, uma série de situações que vão nos impulsionar para as realizações sublimes do espírito imortal. E eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. Diga-lhes que o Senhor precisa dele, não criar obstáculo. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Não tinha rei, não tinha aquelas celas pomposas, apenas algumas vestes dos discípulos que estavam ali de reserva formam o jumento, para que Jesus monte sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Quando Jesus vem montado no jumento, começa então aquele fenômeno das massas ovacionarem Jesus. Eles estavam ali em êxtase, dizendo que aquele era o Filho de Deus, porque ele estava ali, era o mensageiro dos céus. E aqueles que iam diante e os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E ali, ufanando e exaltando a presença de Jesus, aquela população caminhava pelas ruas de Jerusalém. E Jesus tem uma entrada triunfal como um grande rei, e com a grande pompa por parte da grande população, das grandes massas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, já chegou já tarde, entrou, olhou tudo como estava,
saiu e foi para Betânia. Provavelmente lá eles tinham onde ficar, algum lugar para eles, que lhes acomodavam. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. É interessante que não se fala muitas vezes que Jesus teve fome. Também não se fala se o jumentinho foi entregue e devolvido ao dono, ou se algum dos donos foi lá para buscar o jumentinho. Não fala. E um detalhe, onde estaria hoje o jumentinho? Qual a sua condição evolutiva? Que o princípio inteligente evolui. E como ele evoluiu? Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E aí que vem um detalhe bem interessante. Jesus teve fome. Foi até a figueira que só tinha folha. E não era época de figos que só tinha folha. E aí nós temos que fazer algumas colocações. Se Jesus tinha presciência dos fatos, enxergava a distância, ele não sabia que lá só tinha folha? Por que ele foi lá? Mostra-nos que em determinado momento, mesmo não sendo a hora de produzirmos os grandes frutos para saciar a fome de muitos ou de alguns, nós podemos ser cobrados por Deus de alguma providência que temos que tomar. Ou de alguma coisa que já deveria ter sido feita e não fizemos. E aí o que vem? As expiações. O ter que arcar rapidamente com a nossa responsabilidade, fazer uma grande transformação em algumas horas, em alguns minutos, alguns segundos. E às vezes não conseguimos. Já é tarde demais. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E aí vem um detalhe importante. Quando Jesus mostra-nos que se nós não soubermos produzir os bons frutos, num dado momento, no último momento, naquele momento em que alguém tem fome do Evangelho e nós não sabemos oferecer, perdemos a oportunidade da vida. Seremos como galhos secos que só servem para a lenha. Ou seja, teremos que ir para planetas inferiores, queimar os nossos karmas. E vieram nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então Jesus fez uma maldição? Ou deu uma ordem para a planta? Ele tinha magnetismo para manipular as energias, tirar o princípio inteligente daquela planta para que ela secasse? Porque ele queria deixar ali uma lição para os apóstolos. Conforme veremos. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Tinha os cambistas que estavam trocando as moedas e tinha aqueles que vendiam pombas ali dentro do templo. E ele não permitiu. Os tocou dali para fora. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Nada de material poderia ser conduzido. Era um momento de ser cultuado apenas Deus dentro do templo. E os ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E aí nós temos que olhar como nós conduzimos nossos templos religiosos. Nós os transformamos em covis? Ou nós estamos trabalhando para que ele seja realmente melhor? Nós estamos procurando fazer com que ele seja útil, que ele traga benefícios para cada um de nós, para que ele traga a paz de espírito para as pessoas. Qual o objetivo do templo religioso? Levar paz aos corações. E assim nós deveremos trabalhar para que a paz se estabeleça, que a paz se faça presente em todos os corações.
E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles temiam porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Todos aqueles que transgridem as leis, eles estão sob o guante de severas condições de atenção, de apreensão e medo de qualquer um que possa denunciá-los. Ou qualquer um que tenha atitude mais digna, que ele mostre para eles que eles estão errados. E a primeira coisa que eles pensam fazer é em matar a pessoa, destruir aquela pessoa, desfazer aquela pessoa. Por isso, eles tomam então essa série de atitudes, essa série de ações para criar dificuldades, para criar sempre ações que venham a prejudicar o outro. E com Jesus não foi diferente. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Então Jesus fica fazendo as suas pregações pelo templo, todos aqueles momentos da comemoração, ele fica lá até tarde. E tarde mesmo. Porque quando eles vão voltar para Betânia, já estava clareando. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Eles passam pela figueira já ao amanhecer, e ela está toda seca. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, lhe respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aí nós temos aqui vários aspectos importantes. Primeiro, a figueira seca. E Pedro fala que Jesus amaldiçoou a figueira. Então nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, com aquilo que a gente fala. Porque quando a gente fala com raiva, a gente fala acreditando naquilo ali. Quando a gente fala com amor, com disposição e fé, a gente já começa a pensar antes. Então, na raiva, nós jogamos toda a nossa emoção. E aí pode ter um efeito desastroso a quem é dirigida aquela energia. E Jesus diz para Pedro que deveria ter fé em Deus. Fé, a pureza da fé. E também diz que se mandasse um monte erguer-se e lançar ao mar, ele faria desde que tivesse com total fé, com total crença, sem duvidar um minuto. E aí aquilo ali seria feito. Então tudo que a gente pedir a Deus, pedir com fé, sem duvidar, nos será dado, nos será acrescentado, nos será oferecido. Precisamos então colocar esses valores na nossa vida, esses valores na nossa caminhada. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Então devemos pedir com fé, pedir com determinação, pedir acreditando, e Deus nos oferecerá. E quando tiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estais nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então nós temos que começar agora a procurar entender a segunda parte, que ele falou que se a gente fizesse oração, sem duvidar, que tudo nos seria acrescentado. Agora aqui vem a contraparte daquela situação. Que então nós devemos fazer uma prece com fé, mas também não ter nenhum ressentimento. Não podemos ter mágoa de ninguém, temos que perdoar a todos para poder receber a recompensa, recebermos aquele objetivo que pedimos. Por outro lado, ele também nos mostra que a gente tem que perdoar todas as ofensas para que nosso Pai Celestial nos perdoe. É um trabalho de reformulação íntima, de formulação de valores da nossa alma, de muita intensidade.
temos que elaborar um conjunto de valores íntimos muito intenso para conseguirmos o objetivo final do pedido da nossa prece. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Precisamos, então, desse trabalho íntimo. Precisamos, então, desse refazimento das nossas energias. Precisamos, então, da reestruturação dos nossos sentimentos. À medida que a gente reestrutura os nossos sentimentos, nós estaremos nos fazendo melhores. Estaremos nos fazendo mais amigos, mais irmãos, mais companheiros. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciões se aproximaram dele. Então Jesus vai para onde ele tinha que ir, descansa, e à noite ele volta para Jerusalém e começa a andar pelo templo, fazendo as suas observações, as suas pregações, inundando aquele ambiente de um magnetismo superior. E lógico, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos vieram atrás dele. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Lembra-se que Jesus, na noite anterior, tinha expulsado do templo os vendilhões. E eles queriam saber por que Jesus fazia aquilo, que tipo de autoridade ele tinha. É mais ou menos assim: você é o empregado de uma empresa, você chega lá e dá uma série de ordens que só o chefe pode dar. Porque no templo mandava os principais dos sacerdotes, os anciãos, e Jesus era um jovem. Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, então vos direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus, eles fazem uma pergunta, eles devolvem para eles uma outra pergunta. Assim como a pergunta que eles fizeram para Jesus era capciosa, dependendo da sua resposta, eles poderiam condená-lo. Ele faz uma pergunta que os deixa no mesmo beco sem saída. Qualquer resposta que eles dessem, eles teriam reações do povo. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Se João batizava com autorização do céu, ele era uma pessoa sagrada, um santo, um profeta. Se ele fazia com autorização dos homens, muitas pessoas criam que João era um enviado dos céus. E agora? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? Se eles deixaram que João fosse preso e condenado à morte, então eles não creram nele como deveriam crer. Se ele dissesse que ele era do céu, eles estariam se condenando também pelos atos que eles tomaram. Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. O que eles dissessem ali, aquelas notícias correria pela cidade e a população poderia tomar uma atitude extrema. Então eles tinham que ter muita cautela para responder naquela hora. E Jesus sabia que a pergunta era dúbia e caberia uma grande reflexão e não tinha resposta. E, respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Já que vocês não me respondem, eu também não respondo. A sabedoria de Jesus, em todos os momentos, ultrapassava todos os limites do conhecimento daqueles homens, que não eram pessoas despreparadas, não eram pessoas estudadas, bem perspicazes para estarem naquela posição. Mas Jesus tinha sempre um algo mais. Tinha sempre uma pergunta, uma resposta que os deixava confusos e eles não tinham como sair dela. Por isso que ficavam tão enfurecidos com o mestre.
Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos iluminando. Vamos para o próximo capítulo. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que nos vejamos no próximo capítulo. Muita paz, muita luz e que Jesus esteja sempre envolvendo nossos caminhos, iluminando nossa jornada e nossa consciência para que consigamos fazer sempre o bem, trabalhar sempre pelo bem.